Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos começando mais uma live para casais. Já já nós vamos dar início, tá bom? Enquanto nós começamos, gostaria de pedir para você que você nos ajude a compartilhar essa live, tá bom? Para que mais e mais pessoas possam ouvir, conhecer a palavra de Deus. Prontinho, prontinho. Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Elaine, né? Hoje, somente eu, meu esposo, pastor Fábio, ainda não conseguiu chegar, está em viagem, está a caminho, está vindo, mas não vai conseguir chegar a tempo da nossa live. Ele me avisou, né, no final da tarde e pediu para que eu fizesse sozinha, né, com vocês. É um compromisso que nós temos assumido e nós queremos cumprir a nossa palavra, tá bom?
Então, boa noite para vocês que estão conosco aqui nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Como nós sempre falamos aqui, é uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus, né? Compartilhando um pouco daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido para as nossas vidas, para o nosso casamento, e nós queremos compartilhar com você, tá? E eu, como já disse, eu sou a pastora Elaine, meu esposo é o pastor Fábio. Nós somos os pastores fundadores do Ministério Casamento a 3, tá? Já quero deixar aí de antemão um convite para que você possa entrar na nossa página aí no Face, Casamento a 3 Oficial. Tá? Tem muitos vídeos, tem muitos temas, né? Grandes temas ricos que você pode buscar aí para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para a sua família, tá bom? É um convite que eu quero deixar para vocês, para que vocês possam conhecer a nossa página aí do Facebook. Nós temos o nosso perfil também no Instagram, nosso canal do YouTube, tudo com esse nome, Casamento a 3 Oficial, tá bom? E nós fazemos parte da igreja Betânia, aqui de Campos, Batista Betânia, daqui de Campos. E nós queremos trazer essa noite, nós sempre trazemos um abraço, um beijo dos nossos pastores, pastor Henrique Lima e Eliana Lima. E eu quero também deixar um convite para que vocês possam, né, estar conosco ali, possam nos fazer uma visita. Será uma alegria muito grande conhecer vocês ali, tá bom? A nossa igreja fica ali vou lá com a linha, na Rua Ibitioca, número 92, aqui no Parque Lebré, aqui em Campos, tá? Nós já começamos ali os nossos cultos, com todas as prevenções, né? Aquilo que a lei pede, né? Para que todos possamos estar cultuando ao nosso Deus em segurança com a nossa saúde, tá? Os nossos cultos, temos os cultos às quintas-feiras, tá? Às 20 horas é o nosso culto de oração. E aos domingos, às 19 horas, é o nosso culto de louvor e adoração, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? Hoje o assunto que nós estamos trazendo aqui nessa noite é um assunto muito importante dentro do casamento e é um assunto também complicado, né? Para a nossa vida pessoal, tá? O assunto de hoje é a dependência emocional dentro do casamento. Olha só, a gente vê hoje, com o mundo como está, pessoas tão dependentes emocionalmente, né? O emocional, as pessoas que estão com o emocional abalados, né? Com tudo que tem acontecido, com essa pandemia, dificuldades financeiras ou pessoais, familiares, enfim. Tudo isso vem para tentar abalar o teu emocional. E fora isso, né, existem aquelas pessoas que às vezes pode estar tudo bem, a família pode estar bem, né, de repente não falta nada para essa pessoa, mas essa pessoa emocionalmente é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que é dependente emocional de uma outra pessoa, né, que nós estamos trazendo esse assunto para dentro do casamento, né? Então existem várias pessoas que são dependentes emocionais do seu marido ou da sua esposa, tá? E esse é esse assunto que nós vamos trazer aqui nessa noite, tá bom? Olha só, a dependência emocional acontece quando alguém depende de outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amada, aceita, né, ou aceito, para tomar suas próprias decisões, tá? A gente está começando aí, então, a entrar na definição do que é dependência emocional. O que a gente tem aprendido aqui, a gente sempre bate nessa tecla, é que você casa para fazer o outro feliz, não é isso? Você não casa para ser feliz, você precisa estar bem para casar e fazer o outro feliz, não é isso que a gente sempre fala? A dependência emocional é totalmente ao contrário, tá? Uma outra definição aí, olha, segundo a Mental Health América, é uma associação não governamental, uma associação sem fins lucrativos, melhor dizendo, diz que a codependência ou a dependência emocional é uma condição emocional ou comportamental que afeta a habilidade do indivíduo de ter um relacionamento saudável, mútuo e satisfatório. Então por aí a gente já vê, né, que a dependência emocional ela
nada mais traz do que transtornos, né? Do que feridas, do que coisas ruins para a vida daquela pessoa que é dependente emocional. Traz impactos negativos, né, para aquela vida que se torna dependente emocional ali do seu cônjuge, tá? Ela passa a viver somente em função daquela pessoa, tá? Existe a dependência emocional em relação a filho, né? Tanto da mãe, a mãe dependente emocionalmente do filho, né? Tudo gira em torno do filho, não consegue viver sem atenção no filho, tudo é pro filho. Se o filho, quando o filho começa a crescer e aí ele começa a ter sua própria vida, a mãe começa a ficar frustrada, a mãe tenta sufocar o filho, também o pai também, existe isso também. Como também existem filhos que são dependentes emocionais dos pais, né? A gente vê aí uma cultura, né, americana, dá logo independência, né, para os filhos logo cedo, assim que eles adquirem, né, uma maioridade, ou que eles já vão para a faculdade, eles já começam já a ganhar asas, né, a cortar esse laço, esse cordão umbilical, para que eles possam crescer emocionalmente, construir sua própria vida, né? A gente não, o brasileiro, né, não é bem assim, quer o filho por perto, é claro, existem exceções, tá? Mas não que seja ruim, a gente quer proteger, a gente quer cuidar bem dos filhos, né, da nossa família, a gente quer cuidar bem do nosso marido, da nossa esposa, mas a gente vai aprender hoje que existe um limite, tá? Existe um limite aí nesse cuidado, tá bom? Quando começa a ultrapassar o limite do cuidado para a possessividade, aquilo que eu não consigo viver, se eu não tiver do lado dessa pessoa, se eu não fizer tudo para ela, se ela não me der a aprovação de tudo que eu faço, eu não consigo mais viver, né? Aí já passa o limite do perigo, né? Existe a dependência emocional que se torna um transtorno, tá? Também. E a gente vai ver isso daí, tá bom? A dependência emocional costuma trazer alguns sinais claros. É muito difícil, a gente conversa com vários casais, às vezes é difícil a pessoa que está dentro da situação, muitas das vezes demora até identificar essa dependência, né, emocional. E aí a gente vai conversando e a gente começa a conhecer a pessoa, a gente começa a identificar algumas coisas, né? Agora, quanto antes isso foi identificado, melhor é. Porque alguns sinais aqui, olha só, nós vamos trazer alguns sinais, tá? Para que você possa procurar aí identificar se você tem algum desses sinais, né? Ou todos os sinais, para que você possa ficar atento aí, para você buscar aí a sua libertação, né? A sua melhora, tá? A tua saúde mesmo emocional, tá bom? Alguns sinais aqui a gente vai trazer, olha, alguns sinais claros. Ciúme excessivo, doentio, né? Possessivo. A pessoa liga para o seu marido o dia inteiro, o marido saiu para trabalhar e a pessoa liga de hora em hora, né? Para saber onde que tá fazendo, e se não tem retorno, se o marido não atende, a pessoa já fica doida. E existem também os maridos que fazem isso com a esposa, que também quer saber o tempo todo, né, o dia, como que tá a vida daquela esposa, tá? Então, o ciúme excessivo, o ciúme doentio. O marido ou a esposa não pode nem olhar para o lado, ou não pode conversar com ninguém, que ela já começa a fantasiar coisas ruins, né? Coisas erradas, coisas que a maioria das vezes não existem, né? A pessoa começa a criar isso dentro da sua própria cabeça, tá bom? Controle. A pessoa que é dependente emocional, ela quer controlar tudo, ela quer estar no domínio de tudo, né? Ela tem que saber de tudo, tudo tem que ser do jeito dela, né? Ela tem que estar a parte de todas as coisas. Se a pessoa faz alguma coisa sem ela, ela já acha que, né, já está perdendo tudo e que a vida está indo, né, por água abaixo, tá? Como nós falamos, a possessividade, a pessoa é possessiva, aquela pessoa tem que viver só para ela, para mais ninguém. A atenção dessa pessoa é só para ela, para mais ninguém, tá? Ou para o marido, né? Ou pode ser também o marido emocionalmente dependente da esposa.
A esposa não pode conversar com ninguém, né? Aquela atenção da esposa tem que ser só para ele, para mais ninguém, nem para os filhos, né? A atenção tem que ser só para ele é possessivo, tá? Dificuldade em tomar decisões cotidianas, gente, sem tomar nenhuma consulta, tá? Uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de outros. Então ela precisa se sentir segura recebendo aprovação, tá? Da pessoa a qual ela tem essa dependência emocional. A pessoa também falta gostos pessoais. Sabe aquela pessoa que não tem gosto, não, eu gosto porque fulano gosta, né? Eu gosto disso porque meu marido gosta também, né? Do mesmo forma do marido, eu gosto disso porque minha esposa gosta, né? Então ela não tem gosto pessoal, ela não sabe dizer o que ela gosta, só sabe dizer o que o seu cônjuge gosta, tá bom? A pessoa também precisa que outros assumam a responsabilidade pela maior parte de sua vida. A pessoa não consegue assumir responsabilidade pela sua própria vida, tá? Ela sempre está jogando essa responsabilidade para cima da pessoa a qual ela é dependente emocional, entendeu? Então ela quer sempre que a pessoa tome essa responsabilidade, tome a frente, dê a direção para ela, né? Sempre da sua vida. E ela não quer assumir responsabilidade, tá bom? Tem dificuldade de manifestar desacordo com os outros devido ao medo de perder apoio ou aprovação. Muitas das vezes a pessoa que é dependente emocional, ela tem medo de discordar para que ela não se sinta rejeitada. De repente ela tem medo de se sentir rejeição, reprovação, né? Ela tem medo de perder o apoio, né, da pessoa ao qual ela é dependente, tá bom? Outro sinal aí da dependência emocional: apresentar dificuldades em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. Falta autoconfiança, tá bom? Nessa pessoa, autoconfiança na sua capacidade, tá? Ela não tem iniciativa para fazer qualquer tipo de projeto. Ela pode até ter algum, né, sonhar com algum projeto, mas ela nunca consegue iniciar, né, ter a iniciativa de começar esse projeto se a outra pessoa não estiver na frente, não estiver encabeçando, não estiver direcionando, tá bom? A pessoa que é dependente emocional, ela pode ir até o extremo para obter carinho, para obter apoio dos outros, tá? A ponto de voluntariar-se para fazer coisas desagradáveis ou até mesmo contra seus próprios princípios. Gente, uma pessoa dependente emocional do seu cônjuge, é muito triste isso, né? Porque a gente vê tantos casos hoje, e casos ruins mesmo dentro de casamentos, por causa dessa dependência emocional, né? Mulheres se sujeitando a tantas coisas, né, que vão até contra os teus princípios, os teus valores, porque são dependentes emocionais do seu marido, né? Ou os maridos também, né, capazes de fazer qualquer coisa por causa dessa dependência emocional à esposa, tá? E isso é muito triste, gente, quando a gente passa por cima, né, dos nossos valores, dos princípios que nós aprendemos, né? E a gente tem aqui pra gente aqui, qual que é a nossa bússola, qual que é a nosso direcionador, né? É a palavra de Deus. E essa dependência emocional, a pessoa fica tão cega que ela até passa por cima desses ensinamentos, né? Ela até passa por cima daquilo que o Senhor a ensinou, né? No decorrer de sua vida, tá? Então ela passa por cima de tudo disso daí. A pessoa sente-se desamparada. A pessoa sente uma pessoa desamparada total, né? Se ela não estiver ali juntinho, se ela não estiver ligada ali emocionalmente com essa pessoa, tá bom? E ela se sente sozinha, tá? Ela se sente desamparada. Outro sinal: a autoestima dela depende de aprovação. Então a autoestima dela é baixa, tá? A pessoa não tem uma autoestima elevada. Então esses são alguns sinais das pessoas que são dependentes emocionais dentro do casamento, tá? E pode se tornar um transtorno mental essa dependência, tá? O Senhor, quando Ele nos criou, Ele nos fez pessoas distintas. É isso que a gente tem ensinado aqui,
né? O pastor Fábio e eu. O Senhor nos criou como pessoas distintas, né? Cada uma com os seus desejos, os seus projetos, a sua criação, a sua cultura, né? A da sua família progenitora, né? E cada um tem as suas diferenças. O marido tem as suas características, a esposa tem as suas características, e a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, né? A gente tem que procurar viver lidando bem, né? Sabendo contornar essas diferenças, até porque a gente tem aprendido o quê? Que essas diferenças nos ajudam a crescer, né? É saudável até. Já pensou, gente, se todos nós fôssemos iguais? Seria horrível, né? Seria uma pasmaceira, seria... Então, é muito essa diferença de características de cada pessoa, isso aí é que é legal, né? Às vezes, o que falta em mim tem no pastor, né? O pastor me ajuda, eu ajudo. Agora, nós precisamos aprender a viver bem com nós mesmos. Eu, Elaine, né, a pastora Elaine, preciso aprender a viver bem comigo mesma. A gente tem falado aqui que a gente precisa procurar conhecer-se, né, mais, conhecer interiormente, né, como que eu sou, as minhas características, né, aprender a lidar com as minhas características, a saber, a me conhecer melhor. Sabe, quando a gente tá passando um aperto, a gente está com algum problema, a gente precisa nos conhecer para que a gente saiba reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Nós demos aqui para vocês algumas características da pessoa que é dependente emocional, mas a grande maioria das vezes a pessoa está presa lá dentro e não consegue enxergar isso, tá? E como que a pessoa, como a pessoa começa a perceber essa dependência, tá? Quanto mais cedo, melhor. Mas olha só, geralmente quando a pessoa começa a perceber essa dependência, começam a acontecer algumas coisas, tá? Que são comuns começarem a acontecer. Isso, quando começa a aparecer, ela começa a perceber, geralmente o amor já não existe mais, tá? Geralmente começam a haver somente brigas, xingamentos, em discordância extremas, né? Como eu disse aqui em relação aos princípios, não consegue sair daquilo por medo de ficar sozinho, mesmo ela achando que ela discordando, a pessoa discordando daquilo que ela está vivendo, né? De como está essa situação do seu casamento, a pessoa se sente presa, não consegue resolver aquilo ali, por medo de ficar sozinha, né? E a gente tem dito aqui que existe solução, tá? O Senhor é um Deus que Ele deseja uma família saudável, né? Um casamento feliz. E a gente tem trazido para vocês aqui, né, os ensinamentos que temos aprendido com Deus, de como resgatar em um casamento, de como ter um casamento saudável, um casamento feliz, não perfeito, porque casamento perfeito não existe, né? Tá bom? O que mais que acontece? Quando tudo tende a girar em torno dela mesma, com ela, fora disso não tem valor algum, tá bom? Então, quando a pessoa começa a perceber essa dependência emocional, essas dificuldades, essas confusões já começam a aparecer, a fervilhar, a pipocar dentro do casamento, tá? Essas brigas, né? Esses desentendimentos um atrás do outro, xingamentos, falta de respeito, né? A pessoa começa a ser humilhada, a se sentir humilhada. Então, assim, quanto antes, né, a gente procurar ajuda é melhor, para que a gente possa buscar em Deus aí uma saída, né, uma solução para essa dependência emocional. Nós estamos vivendo hoje um tempo, nós passamos por lockdown, né, por causa da pandemia do coronavírus. Aqui a cidade de Campos passou por um lockdown, nós ficamos muito tempo dentro de casa. Depois foi liberando aos pouquinhos, né? Foram tocando as faixas e foram liberando aos pouquinhos as atividades. E hoje a gente está até na faixa verde, para a glória do nome do nosso Deus. Mas isso mexeu muito, sabe? Então a gente precisa procurar
alimentar-se, né, a nossa mente, alimentar o nosso emocional com coisas boas, sabe? Isso nos ajuda muito. Procurar ler um bom livro, procurar assistir, sabe? Algo que venha edificar você, sabe? Hoje, se você buscar no YouTube, você encontra muitas palavras edificadoras, mas também você precisa saber filtrar, né? Cuidado aí com o que você vai estar ouvindo, vai estar procurando. Mas você precisa se alimentar com coisas boas, sabe? Você tem a palavra de Deus que você pode ler, que você pode estudar. Você pode falar com Deus, tá? Nós vamos falar isso no final aqui. E você pode procurar ajuda, tá? Nós sozinhos não somos nada, né? Nós sempre precisamos de ajuda. Ninguém é autossuficiente, né? Todos nós precisamos de ajuda em algum determinado momento de nossas vidas. E não é vergonhoso pedir ajuda, de maneira alguma, né? Quando nós não conseguimos sozinhos solucionar os nossos problemas, nós precisamos sim buscar ajuda. Por que não? Tá? Quanto à dependência emocional, de repente você nem saiba que é dependente emocional do seu cônjuge, mas se você começar a conversar com alguém que você confia realmente, uma pessoa realmente de confiança, uma pessoa que você sabe que quer o teu bem, uma pessoa que você sabe que vai te direcionar para você conseguir resolver a sua situação, então você pode conversar com essa pessoa, tá? Você também pode procurar um profissional, por que não? Deus colocou os médicos, né? Deu sabedoria aos médicos, inteligência a eles, para que eles pudessem também cuidar de nós. Então você também pode procurar um profissional, tá? Para poder se abrir, para poder buscar a cura da dependência emocional, tá bom? Não se sinta envergonhado, tá? Pior é você ficar sofrendo sozinha ou sozinho, calado, né, ou calada, sendo que você poderia estar vivendo uma vida muito melhor, né, sendo que a palavra de Deus diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se você quiser, você pode mudar a tua situação hoje, né? Nessa noite. Você que está me ouvindo hoje, você pode mudar a tua situação. Você que vai me ouvir, né? Daqui a alguns dias, que esse vídeo vai ficar aí. Você pode mudar a tua situação no momento que você está vendo esse vídeo, tá? Basta você querer, basta você buscar ajuda. Não fique sozinha, não. Não fique sozinho, não, tá bom? Existem pessoas que querem ajudar você, tá? A gente vai dar aqui, nós trouxemos alguns passos para que você possa começar a sair desse círculo vicioso, né, da dependência emocional dentro do casamento, tá? Porque nós somos uma só carne, né? Eu sou uma só carne com meu esposo, o pastor Fábio, mas eu sou uma pessoa, um indivíduo, né, separado. Eu tenho os meus sonhos, os meus propósitos, os meus projetos, os meus pensamentos, assim como o pastor Fábio também tem, tá? Então, nós precisamos unir esses projetos, né, em comum, para viver uma vida em comum, não um sendo escravo um do outro, porque a dependência emocional faz com que um seja escravo do outro, tá? A pessoa que é dependente, ela se escraviza e escraviza a outra pessoa, porque ela prende a outra pessoa a ela, né? A outra pessoa vai se sentir sufocada, não vai conseguir fazer nada, porque a outra pessoa, o seu cônjuge, né, não deixa ela viver, tá? Não deixa ela seguir, né, com os projetos que pro bem melhor da família também, do casamento, tá? A gente vai dar aqui, nós temos alguns passos para que a gente possa se libertar dessa dependência emocional, tá bom? Primeiro passo, tenha consciência da dependência emocional. E aí, para você buscar essa consciência, como eu falei, você vai ficar atento a esses sintomas, né, essas atitudes que nós trouxemos aqui nessa noite. Você vai conversar, à medida que você for conversando com alguém que você confia, tá? Você vai identificar essa dependência emocional. E aí é preciso que você tenha consciência, tá? Não finja que não está acontecendo nada. Não feche os olhos para o problema que você está vivendo. Vai ser muito pior,
tá? É melhor você tomar consciência daquilo que está acontecendo com você, daquilo que você está vivendo, para que você consiga melhorar, para que você consiga sair dessa situação, tá? Segundo, reconheça o seu valor. Todos nós temos um valor. Todos nós somos especiais para Deus, tá? O Senhor nos criou com muito amor. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Todos nós temos valor. Então você, esposa, tem valor. Você, esposo, tem valor, tá? É preciso que você entenda isso nessa noite, porque eu falei esposo, porque a dependência emocional não acontece só com as mulheres, como eu já disse aqui, também acontece com os homens, tá? Então, entenda que você é uma pessoa de valor. O Senhor criou você uma pessoa de valor, tá? Não deixe que ninguém diga o contrário. Não deixe que ninguém coloque você para baixo, tá? Você tem valor, tá? Entenda isso nessa noite. Assuma isso para você. Você tem valor. Terceiro passo. Aprenda a amar a si mesmo. A palavra de Deus fala como um mandamento, né, que o Senhor Jesus nos deixou resumindo os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ou a mim mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Né? Como que eu vou amar o meu marido se eu não me amar primeiro? Como eu vou amar, como os maridos vão amar as esposas se eles não se amarem primeiro? Se eles não amarem a Deus em primeiro lugar, tá? Então, aprenda a se amar, aprenda a gostar de você mesmo, assim como você é, como Deus te fez, como Deus te criou, tá? Como eu já disse, você tem valor, você é uma pessoa de valor, então aprenda a se amar, do jeitinho que você é, porque Deus te ama sim, da maneira como você é, com todas as suas qualidades, com todos os teus defeitos, o Senhor te ama sim, né? A palavra de Deus diz que por amor ao mundo Ele enviou o teu filho, o teu único filho, né? Para morrer na cruz por amor a nós, tá? Então, procure amar-se a si, procura conhecer a si próprio, tá? Comece a valorizar aquilo que Deus colocou dentro de você, tá bom? Aprenda a se amar. Quarto passo. Dê amor sem esperar nada em troca. A pessoa dependente emocional, né, emocionalmente, dentro do casamento, ela cria expectativas muito grandes em cima do seu cônjuge, né? Ela ama e espera algo, né, muito grande de retorno, né, de volta, né, atitudes ainda maiores do que aquela que ela está fazendo, do que aquela que ela está tendo em relação ao seu cônjuge, né? Ela cria expectativas muito altas, né, em cima do seu marido ou da sua esposa, e aí quando esse retorno não vem naquela hora que ela quer e do jeito que ela quer, ela se frustra, ela se decepciona, né? Porque não está acontecendo do jeito que ela quer e na hora que ela quer, tá? Então aprenda a amar sem esperar nada em troca, tá? Quando a gente entende o nosso valor, quando a gente passa a se amar, a gente consegue fazer isso, a gente consegue amar, a gente consegue ter atitudes em amor para com o nosso cônjuge sem esperar nada em troca, tá? É claro que a colheita vai vir. A gente tem falado aqui, nós falamos da semeadura. À medida que você vai semeando, vai chegar o tempo da colheita, tá? Então você vai tendo atitudes em amor para com o seu cônjuge e no tempo de Deus você vai colher. Não é da sua maneira, não é da hora que você quer, do seu jeito, tá? Então deixe que Deus recompense você, porque é Deus que vai recompensar você, tá bom? Você necessita que o seu esposo mude, ou que a sua esposa mude, não somos nós que faremos isso, tá? É Deus quem fará essa grande obra, tá bom? Quinto passo, liste aquilo que te prejudica. Isso é importantíssimo, porque vai te ajudar a reconhecer tudo aquilo que está te ferindo, está te machucando, está te fazendo chorar. Então, faz uma listinha aí daquilo que tem prejudicado você.
dos comportamentos que você tem tido, que tem te prejudicado, tá? Daquilo que tem acontecido que você não concorda, mas que você tem feito mesmo assim, por causa dessa dependência emocional, tá? Então, liste aquilo que te prejudica, tá bom? Sexto passo, reconheça as suas necessidades emocionais. Eu já falei aqui, né? Procure se conhecer melhor, tá? Conheça as suas necessidades emocionais. Procure conhecer as suas emoções. Como que você tem reagido diante de determinadas situações. Procure reconhecer aí essas suas emoções, tá bom? Como que você tem vivido, tá? O que precisa, o que está faltando em você na sua emoção, tá? Reconheça as suas necessidades emocionais. Sétimo passo, não programe a sua vida dependendo de outra pessoa, né? Do seu cônjuge, tá bom? Hoje à noite, por exemplo, a gente tem a nossa live, né? A live para casais. Nós fazemos os dois juntos, pastor Fábio e eu, né? É uma programação que nós fazemos juntos. Mas hoje ocorreu um imprevisto, né? Por causa do trabalho, ele não pôde estar, né? Está a caminho. Mas imagina se eu ficasse dependente emocionalmente dele, e aí nesse imprevisto que aconteceu hoje, que ele não pôde estar aqui por causa do trabalho, e eu travasse e não pudesse fazer a live, né? Porque eu sou dependente emocionalmente do meu marido e eu me programei contando com a presença dele, mas aí infelizmente, né? Ele não pôde estar e aí eu não ia fazer então, né? Eu ia deixar de cumprir o compromisso que nós temos com vocês aqui. Então olha só, aprenda, tá? A programar o seu dia sem depender. É claro que eu tô falando, existem programações que são os dois juntos, a família junto, tá? Mas você precisa aprender a se virar sozinho ou sozinha, tá? E porque vão acontecer situações, porque aí, olha, a gente tem um passo aqui. 8, perceba e assuma que você tem controle de si, sentimentos, emoções e ações, tá bom? Você precisa perceber isso e assumir que nós temos controle sobre as nossas vidas, tá? A gente precisa assumir o controle dos sentimentos, das emoções e das nossas ações, tá? A gente precisa entender que vão acontecer algumas situações que a gente não tem um controle, né? Não tem como a gente controlar, né? Isso é claro que acontecem imprevistos, né? Como o de hoje, aconteceu um imprevisto, meu esposo não pôde estar aqui, né? Mas aí eu estou aqui para assumir o compromisso que nós temos com vocês, tá? Então esteja preparado, esteja preparada para assumir, tá? A sua responsabilidade da sua vida, tá bom? Para assumir aí os seus sentimentos, as suas emoções, tá bom? As suas ações, tá? Esteja preparado. Esses passos aqui, e por último, deixa eu terminar aqui, né? Por último, mas não menos importante, e o que eu coloquei, né? Nós colocamos por último, mas é o que a gente tem falado, que tem que estar sempre em primeiro lugar. É Deus, né? Então, em nono aqui, dependa somente de Deus. Para tudo em sua vida, dependa de Deus, tá? Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Dependa dele, porque o nosso Deus é o único que é incapaz de nos decepcionar. É o único. Marido decepciona, a gente decepciona. Esposa decepciona marido? Decepciona, né? Nós somos falhos. Os filhos nos decepcionam? Nós decepcionamos nossos filhos? Decepcionamos. Porque nós somos falhos. Então, o único que é incapaz de nos decepcionar é Deus. Então, coloque Ele sempre em primeiro lugar na tua vida. Dependa sempre dEle para tudo na tua vida, tá bom? Quando você começar a fazer isso, você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar. Você vai começar a viver melhor, tá? A ter mais conquistas aí, a alcançar, sabe, a tua libertação dessa dependência emocional. Vai começar a realizar aí projetos que há muito tempo você tinha engavetado, e você vai conciliar isso junto com o seu casamento, né, com a sua família, tá bom? Lá em Jeremias 33:3 diz assim, olha: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes.
Talvez você está passando essa situação aí, você está preso emocionalmente, é dependente emocional, não consegue fazer nada sem, né, tudo isso aqui que nós falamos, a aprovação de alguém, você é ciumento, possessivo, você, né, acha que se não tiver a pessoa do lado, você, né, não consegue a aprovação daquela pessoa, você se sente sozinho, se sente abandonado, tá? Talvez você esteja vivendo essa situação, mas se você chegar diante de Deus e clamar ao Senhor, com certeza Ele vai mostrar para você como está a tua vida, né? Com certeza Ele vai te dar uma saída, Ele vai mostrar para você um caminho, tá? Para que você possa sair dessa dependência emocional, com toda certeza. Então clama a Deus, busque ao Senhor, que Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai colocar pessoas na tua vida que vai te ajudar a sair dessa dependência emocional. Pessoas que vão ajudar você aí no seu casamento, né, com a sua família, tá bom? E diante de Deus, você pode derramar o teu coração, abre o teu coração, deixa Deus, né, cuidar de você. A palavra de Deus diz que através das pisaduras do nosso Deus nós somos sarados, né? Lá em Isaías 53, do 4 e 5, fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O nosso Deus é o Deus do impossível, né? Ele é o Deus Jeová Rafá, é o Deus que cura. Ele curou no passado, Ele cura hoje, vai continuar curando, tá? Basta que você busque isso nele, tá bom? Para que Ele possa abençoar a tua vida, abençoar o teu casamento, a tua família. Eu falei aqui isso tudo relacionado a casamento, né? Relacionado a marido e mulher, mas você também pode ter identificado alguns desses sentimentos, algumas dessas atitudes, emoções suas em relação aos filhos, né? Ou em relação aos pais. Talvez você que está me assistindo, de repente ainda não é casado, sonha em casar, de repente você identificou isso em relação aos seus pais, ou os seus pais a você, né? Então, você tem aí então um caminho que você pode começar a seguir para procurar sair dessa dependência emocional da sua vida, tá bom? Nas relações interpessoais. Essa dependência emocional, ela começa muitas das vezes cedo. A gente ensina, né, as nossas crianças, elas são dependentes e tudo. E aí, à medida que elas vão crescendo, a gente precisa que elas tenham uma emoção saudável, né? Que elas tenham essa ligação com a gente, mas uma ligação saudável, né? Então, à medida que eles vão crescendo, a gente precisa ir identificando isso na vida deles, para que eles se tornem adultos saudáveis emocionalmente. Aí quando nós como adultos identificamos essa necessidade, né, nossa da cura emocional, então a gente tem instrumentos, nós temos como, né, sair dessa dependência, tá? Procure alguém de confiança, converse aí com uma pessoa que você sabe que quer o teu bem, tá? E quando ela se torna um transtorno, você também pode procurar um profissional para ajudar você. Mas nunca, nunca, nunca deixe Deus de lado, tá bom? Coloque sempre Deus acima de todas as coisas. Dependa sempre de Deus para tudo, tudo, tudo na tua vida, tá bom? Essa é a nossa live de hoje. Vai ficar um pouquinho menor, porque o pastor não está aqui e a gente sempre interage, tá bom? Mas eu quero deixar aqui um abraço dele para todos vocês, né? Ele ama estar aqui e tenho certeza que lá ele está vindo, já está a caminho para cá, e onde ele está intercedendo, né, por todos que estão aqui com a gente, tá? Eu quero deixar novamente aí para vocês os nossos canais, tá? No canal do YouTube, nosso perfil no Instagram, a nossa página aí no Face, que vocês estão conosco, Casamento a 3 Oficial, tá bom? Que você possa nos acompanhar, nos ajude a compartilhar os vídeos, tá? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, para que outras pessoas possam ser curadas, possam ser libertas pelo nosso Deus, tá bom? E é isso, e eu quero orar por você,
tá bom? Nessa noite. Assim, a gente não consegue ver, tá bom? Nenhum comentário, nem nada. Mas se você quiser deixar algum comentário, você pode deixar aí um comentário aí na nossa live, que quando terminar, nós vamos responder vocês, tá? Se vocês quiserem uma oração, né, um pedido de oração, um acompanhamento, você também pode nos procurar. Nós temos recebido pedidos, tá? Nós temos o nosso e-mail, casamento3oficial@gmail.com, e também na nossa página aí tem o WhatsApp, tem um número de WhatsApp. Você também pode nos procurar através desse número aí de WhatsApp, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento quero apresentar, Senhor, a vida de cada homem, de cada mulher que está nos assistindo agora nesta hora. Pai, de cada pessoa que está ligadinha aqui conosco nesta live. Pai, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, esta live. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um agora neste momento. Que o Senhor possa, Senhor, transpor barreiras. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar agora cada um com a tua santa e gloriosa presença. Pai, com o teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, levar a cura, meu Pai, para cada um, Senhor, que está conosco aqui nessa noite. Pai, hoje o assunto foi dependência emocional dentro do casamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, nas emoções de cada esposo, de cada esposa, de cada pessoa que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir. Pai, que o Senhor possa curar as emoções, que o Senhor possa curar seu interior, possa curar a alma, Pai, possa sarar todas as feridas, ó Deus. Abrir os olhos, meu Pai, de cada um, Pai, que está cego nesse momento em relação à dependência emocional, Pai, dentro do casamento. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa libertar cada um, trazendo, Senhor, as emoções saudáveis, o emocional sadio, a mente sadia. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam, Senhor, ser livres, Pai, para viverem um casamento feliz diante do Senhor, para que eles possam fazer um ao outro feliz. No nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam desfrutar o melhor dessa terra em Ti, ó Pai. Para que eles tenham um casamento felizes, famílias saudáveis. Pai, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor possa alcançar a todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir este vídeo com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua unção. Pai, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, casamentos restaurados, famílias restauradas, curadas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu casamento, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais live. Fique ligadinho aí na nossa página do Face, tá? Que novidades vão aparecer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, tá? Um grande beijo, tchau, tchau, e fiquem com Deus, tá bom? Tchau!